Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador esteja com todos aqueles que creem no Pai. Bom, irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu fiz um estudo a respeito de que a gente fala a respeito do meu ponto de vista, a respeito dos profetas do Velho Testamento, na qual eu sempre falo para os irmãos, e isso tem causado muita polêmica quando eu falo que nenhum dos profetas do Velho Testamento ouviu ou viu a voz, ouviu ou viu o verdadeiro Pai. Muitos irmãos têm contestado, falado que Isaías, que Jeremias, Ezequiel, Oséias, Miqueias, todos esses são profetas do nosso Pai. Então eu resolvi ir no Novo Testamento e tentar mostrar para os irmãos que o Messias falou claramente. Antes de mais nada, eu quero que os irmãos entendam o seguinte: o Messias nunca falou assim, os profetas do meu Pai. Ele nunca falou isso. Ele sempre falou os profetas. Sempre falou os profetas. Ele nunca falou os profetas do meu Pai. Se você for procurar aí, você nunca vai achar. As leis, ele nunca falou as leis do meu Pai e nunca falou os profetas do meu Pai. Ele sempre falou as leis e os profetas. Então, já descarta uma possibilidade aí. Senão ele falaria as leis do meu Pai e os profetas do meu Pai. Entendeu, meus irmãos? Bom, eu quero que os irmãos abram a mente. Não adianta você vir no canal, assistir já com ódio no coração, com revolta, já com um olho crítico, se você não assistir e tentar entender, meus irmãos. Esse é um grande problema de muitos irmãos, que já vem com pedra na mão e acaba não absorvendo o espírito, entendeu? Entendendo a mensagem. Então eu gostaria que os irmãos parasse por alguns momentos. Na verdade, esse vídeo vão ser 2 vídeos, porque tem umas 8 passagens que mostra claramente que o Messias está falando que o pai dele não é o do mesmo do Velho Testamento, e que nenhum profeta ouviu o pai verdadeiro. Então eu quero, através dessas passagens, que os irmãos abram o entendimento. Aqui é uma questão de analisar a passagem. Não adianta você interpretar de uma maneira, achar que você está interpretando espiritualmente. Vamos olhar o contexto, vamos olhar o versículo e tentar entender qual que é a mensagem que o Messias deixou ali. Vamos lá, irmão. Vamos ver quem que está falando a verdade. Se é o Messias falando que ninguém viu ou ouviu a voz do pai dele, ou se os profetas estão falando a verdade, meus irmãos. Vamos lá em João, capítulo 1, versículo 18. Por favor, meus irmãos, e anotem, por favor, copiem, estudem em casa. Na verdade, eu estou passando esses estudos para os irmãos estudar. Não adianta só assistir o vídeo e, não, tá beleza. Não, vai lá, anota, depois vai com calma, dá uma refletida e tenta analisar. Não joga fora essa mensagem, meus irmãos. Os irmãos que ainda têm dúvida quanto que os profetas do Velho Testamento são do nosso Pai, eu vou aqui mostrar passagens que mostram que o Pai nunca foi visto e nunca falou com nenhum dos profetas do Velho Testamento. E eu vou provar aqui nas Escrituras, meus irmãos, no Novo Testamento. Vamos lá, João 1,18. Vamos lá, irmão. Ó lá. Ó o Messias falando, através de João, né? O Pai nunca, olha lá, o Pai nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o fez conhecer. Que quando ele fala Filho unigênito, ou seja, ninguém mais viu ao Pai senão o Messias. Por isso o nome Filho unigênito, porque se fosse o Filho primogênito, então nós todos seríamos descendentes de Adão, e o Messias seria descendente da mesma descendência que Adão. Mas o Messias não tem descendência com ninguém aqui na terra, meus irmãos.
Essa é a grande jogada, meus irmãos. E esse é o lance espiritual que os irmãos têm que entender. Olha lá, o Pai nunca foi visto por alguém. Ou seja, lá no Monte Sinai, o Deus que deu os mandamentos apareceu para 72 anciões, apareceu para Arão, apareceu para Moisés, apareceu, fez churrasco, fez festa lá em cima. Sendo que aqui ele está falando, o Pai nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o fez conhecer. Ou seja, quer dizer que então, antes do Messias, ninguém nunca viu ou ouviu a voz do Pai. Entendeu? Essa é uma passagem. Então eu quero que os irmãos anotem, por favor, pesquisem lá, os irmãos que têm dúvida, porque a maioria dos irmãos já tem uma ideia formada, já sabem disso, mas tem muitos irmãos que ainda estão na dúvida. Aí vai em outro canal, os irmãos ficam falando um monte de bobeira e confunde a mente dos irmãos. Analisa espiritualmente, meus irmãos, para de olhar para Apocalipse, para de olhar para Azazel, o anjo caído. Olha esse estudo espiritualmente falando, esquece a barraca, esquece o monte, meus irmãos. Vamos lá em João 8:19. 8:19. Olha aqui através de João o que ele fala. Aqui quem está falando, olha lá, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Aí o Messias respondeu, nem conheceis a mim, ou seja, nem conheceis a mim e nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. Ou seja, ninguém conhecia o Pai antes do Messias. Ah, mas ele falava com o profeta Isaías, porque lá em Isaías ele está profetizando. Ele não falou com ninguém, meus irmãos. Ninguém falou o Pai nunca falou através de nenhum profeta, ele falou através do Filho dele, o Messias. Vamos lá em João, 1 João 4:12, irmãos. Acompanha, raciocina, por favor, irmãos. Eu gostaria muito que os irmãos abrissem o entendimento, né? Para que os irmãos venham entender a realidade. Parar de viver um mundo de fantasias e ficar imaginando coisas que o Pai foi lá, deu os 10 mandamentos, aí Moisés, que é Satanás, foi lá e criou os preceitos. Irmãos, eu já provei nos vídeos passados que leis, mandamentos, ordens, tudo é a mesma coisa. Leis e mandamentos são as mesmas coisas, meus irmãos. Não houve uma farsa lá no Sinai. Aqueles mandamentos foi dado para o povo judeu. E aqueles mandamentos não foi dado pelo nosso Salvador. Entendeu? Não foi dado pelo Pai verdadeiro. E sim por um anjo caído se passando pelo Pai verdadeiro. Vamos lá, 1 João 4:12. De novo, ó. Ninguém, se ele está falando ninguém aqui, meus irmãos, nem Satanás, nem Jeová, nem ninguém, meus irmãos, jamais viu ao Pai. Ou seja, só o Messias viu o Pai, porque ele veio da parte do Pai. Antes disso, ninguém tinha vindo da parte do Pai verdadeiro, e sim de Jeová. Os profetas ouviam a voz de Jeová e não do nosso Pai verdadeiro, meus irmãos. Ninguém jamais viu o Pai. Se amarmos uns aos outros, o Pai permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Olha lá, mais uma vez ele falou que ninguém viu ao Pai. Sendo que no Velho Testamento ele apareceu para apareceu para Abraão, apareceu para Isaac, Jacó, apareceu para Moisés, apareceu para Enoque, apareceu para um monte de gente, Isaías viu. Sendo que aqui está falando claramente que ninguém viu ao Pai, ninguém viu. Gálatas 4:8, irmãos, vamos lá. Por favor, os irmãos acompanhem.
Provavelmente vão ser 2 vídeos, porque na parte de trás tem mais passagens, irmãos. Eu quero mostrar. Eu não gosto de ficar fazendo vários vídeos para deixar os irmãos na expectativa. Eu já gosto de soltar porque tem muita coisa ainda para os irmãos aprender, e eu tenho muita coisa que aprender também com os irmãos para poder a gente trabalhar junto aí, na mesma fé, no mesmo caminho, né, rumo à salvação. 4:8, Gálatas 4:8, irmãos. Olha só. Isso é muito forte, irmãos. Olha a dica aqui, ó. Gálatas, olha o que Paulo fala. Outra hora, porém, não conhecendo ao Pai, ou seja, então quer dizer que antes do Messias, como eu já disse, antes do Messias ninguém conhecia o Pai. Olha aqui ele falando, outra hora, quer dizer antigamente. Porém, não conhecendo ao Pai, servis a deuses. Olha, servi a deuses que, por natureza, não o são. Ou seja, meus irmãos, quer dizer que existia deuses no Velho Testamento se passando pelo Pai verdadeiro. Copia e estuda, irmãos. Vamos lá em Mateus 13, 16, 17. Mateus 13, 16, 17. Eu estou falando, o que aconteceu? O Império Romano ele fermentou a maioria das passagens do Novo Testamento, colocando coisas do Velho Testamento junto. Ele colocou o fermento dos fariseus no Novo Testamento para que todos acreditassem que o mesmo Deus dos judeus é o nosso Pai. E não é, meus irmãos. Não é. Quando a igreja se viu sabendo dessa verdade, da dualidade, e eles vendo que eles iam ficar na pior, o Império Romano ia para as cucuias, e a igreja, o que eles fizeram? Começaram as perseguições e começaram a matar todos aqueles que acreditavam na dualidade, que existia um falso Deus se passando pelo Pai. Entendeu, meus irmãos? E é isso hoje que acontece. Quando a gente fala em dualidade, eles nos chamam de tudo quanto é nome, xingam a gente de tudo quanto é nome. E eles estão fazendo igualzinho o Império Romano e os judeus faziam naquela época. Parabéns para esses irmãos. Eles estão se tornando judeus e romanos. Por quê? Porque só destilam ódio. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Mateus 13, 16 e 17. 13, 16 e 17. Muito bom. Ó, bem-aventurados sejam vossos olhos, porque veem. Olha, porque veem. E vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que nem os profetas ouviram, nem os profetas viram o Pai verdadeiro. Ninguém viu ao Pai, ninguém falou com o Pai verdadeiro antes do Messias chegar nesse planeta, meus irmãos, nesse abismo, nesse presídio a céu aberto. Só quando o Messias pisou aqui que começaram a ouvir do Pai verdadeiro, porque o Messias começou a falar do Pai verdadeiro, falar dos mandamentos de amor. Entendeu, meus irmãos? Aí se manifesta lá nos 10 mandamentos, ele se manifesta dizendo que é o Pai, dando mandamentos que são, aos olhos assim, parecem bonitos, mas que não tem eficácia nenhuma, pelo contrário, só condena mais as pessoas, ele imputa mais pecado às pessoas, e aí você analisa, irmãos. Eu quero que vocês estudem, leiam. Aqui são claramente, depois tem essa parte aqui também, irmãos. No próximo vídeo eu vou falar sobre essas passagens que também são muito interessantes, para os irmãos entenderem que, na verdade, o Messias falava em parábolas. No meio de uma conversa, ele soltava uma que dava para a pessoa entender que ele estava querendo falar do Pai verdadeiro. Entendeu? Então presta atenção, meus irmãos. Ninguém viu ao Pai, nenhum profeta viu ou ouviu a voz do Pai verdadeiro. Só veio a verdade através do Messias, que veio mostrar o Pai verdadeiro. Tá bom, irmãos? Por favor, pesquisem, estudem e
E é isso, irmãos. E não se esqueça, mandamentos, leis, ordens, legislar, tudo é a mesma coisa, irmão. Mandamentos e leis são a mesma coisa, tá bom? A paz do Salvador esteja com todos aqueles que creem.